subsídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estamos dando continuidade às lições bíblicas da classe dos adultos. E a lição de hoje que estaremos estudando é a lição de número 3, a lição por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E hoje estou recebendo aqui com muita alegria o presbítero irmão Samuel. Pai do Senhor, irmão Samuel. Pai do Senhor, pastor Shin, tudo bem com o senhor? Amém. Com Samuel Batista, que é o pastor dirigente ali da congregação do SECAP. Também recebendo o presbítero Samuel também, Samuel Silva, que é professor, está aqui hoje conosco na nossa sede e estará nos auxiliando. A paz do Senhor, irmão Samuel. Paz do Senhor, pastor Shin, a todos os nossos telespectadores. Com certeza vai ser uma lição abençoada para as nossas vidas. Amém. A lição de hoje que nós estamos estudando, ela traz por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho, e a verdade prática da nossa lição de hoje, ela diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. E a palavra-chave da nossa lição de hoje, pregação. O texto áureo da lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, e diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E a leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 19. E eu já te convido, enquanto você está assistindo a esta aula, que são subsídios para professores, superintendentes, e também já uma prévia da nossa lição para você que está assistindo. Pegue a sua Bíblia, vai lá em Atos dos Apóstolos, faça a leitura, que eu tenho certeza que será edificante para a sua vida. O objetivo da nossa lição de hoje é, primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E por terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Aqui nós já temos qual será, né, os objetivos da lição de hoje, que é a lição de número 3. Já indo aqui para a introdução da nossa lição, diz que a segunda pregação de Pedro, registrada lá em Atos capítulo 3, ela demonstra essa fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo. Inclusive foi um dos temas já abordado na lição anterior sobre a centralidade do Evangelho, já pregada desde o início da igreja primitiva. Vamos lá, a introdução da nossa lição, ela aborda aí, em um contexto geral, podemos assim dizer, a questão da pregação desde os primórdios, desde o início, e uma pregação que ela tem uma importância da exposição das Escrituras de uma forma bem, podemos dizer, eu creio que assim, de uma forma simples, mas entendível, de uma forma que não tinha como as pessoas não entenderem aquele evangelho que era pregado, até por conta do poder da qual era pregado. Nós temos aí
inclusive o testemunho de Pedro, que iremos abordar durante a lição de hoje, que na sua simplicidade, mas com poder, ele falava de uma forma que entendia as pessoas mais simples, como entendia as pessoas doutas, e dizia como ele fala com tanta sabedoria e autoridade. Então, durante a lição de hoje, nós vamos abordar muito desta questão, que inclusive é a palavra-chave, pregação. Já partindo aqui para o primeiro tópico da nossa lição, que diz a igreja que prega as Escrituras. E o primeiro subtópico, as Escrituras revelam Deus. Quem que começa é Samuel Batista. A paz do Senhor mais uma vez. Esse tópico, o autor, ele vai trazer que as Escrituras revelam a Deus. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Deus escolheu as Escrituras de um modo, da forma escrita e objetiva, para que a humanidade entendesse melhor quem é Ele, o seu caráter, o plano de salvação em Jesus Cristo e a sua vontade para a humanidade. Então, as Escrituras são importantes porque ela fala sobre Deus. Deus inspira os autores a escrever a sua palavra, então por isso que ela tem veracidade, porque ela está falando do próprio Deus. Bem, Samuel Silva, agora eu tenho que falar o Samuel Batista e o Samuel Silva, né? O Samuel Silva quer complementar algo dentro desse primeiro subtópico? Só para corroborar o que o irmão já disse aqui, né? Na realidade, o revelar aqui é tirar o véu, divulgar, propagar, fazer conhecido, né? Isso as Escrituras fazem com uma excelência incrível. Elas realmente divulgam quem é Deus de uma forma assim muito, mas muito aberta a todos. Então, quem quer conhecer Deus, o único jeito é através das Escrituras. Não tem outro caminho, não tem outra forma de se conhecer Deus. Lá nas Escrituras a gente pode conhecer a sua pessoa, seu caráter, seu poder, seu sentimento e por aí, e aí por diante. Amém. Corroborando já o que o irmão Samuel Batista já disse, né? A mensagem dos apóstolos, elas eram completamente pautada nas Escrituras, né? Trazendo ali, colocando Deus como o centro. Aqui na lição, até o finalzinho do subtópico, diz que Pedro ele usava trechos, né, das Escrituras para fundamentar a sua pregação. Então, toda a pregação, ela deve ser, então já trazendo aqui para uma prática, toda pregação ela deve ser fundamentada. E aí, algo importante, eu acho que o irmão Samuel Silva até pode, de repente, acrescentar algo, o irmão Samuel Batista também, que a pregação ela deve ser fundamentada nas Escrituras, mas não tirando apenas pontos que a pessoa acha interessante, né? Ela deve ser fundamentada nas Escrituras, mas dentro do seu contexto geral. Seria isso, né, irmão? Sim. Na realidade, há um compromisso do pregador com a pregação, né? A mensagem que a pregação ela nos traz tem que ser uma mensagem cristocêntrica, como a gente já vem abordando desde a primeira lição. Tem que ser uma mensagem viva, transformadora. E tem algumas responsabilidades que o pregador tem que ter. Você pode olhar que Pedro teve essa responsabilidade. Ele trouxe primeiro base bíblica, é muito importante. Depois ele mostrou que a sua vida foi transformada pelo Espírito Santo, santidade. O amor pelas almas. A mensagem de Pedro, já na primeira mensagem, foi 3.000, depois 5.000, né? Também a gente vê a edificação da igreja, a preparação da igreja, discernimento, humildade, dependência de Deus. Tudo isso é característica de uma boa mensagem, de uma boa pregação. São responsabilidades do pregador quando transfere para a igreja essa mensagem de Deus. Vamos lá, então, para o subtópico 2, já continuando aqui com o presbítero irmão Samuel Silva.
que traz por título As Escrituras Testemunham de Jesus. A palavra testemunhar, ela é um pouco diferente de apresentar, né? Apresentar seria, no caso, já no primeiro tópico, como a gente já viu, ela revela Deus, mas também ela testemunha de Jesus. O próprio Jesus disse, lá em João 5,39, as Escrituras davam testemunho dele, né? E a palavra testemunhar é declarar publicamente, falar a verdade, referir-se a uma coisa conhecida, né? E eu trouxe até alguma informação aqui do nosso dicionário bíblico. Diz assim: não se trata apenas de falar sobre Jesus, mas de viver uma vida transformada por ele e compartilhar essa informação com os outros, né? A testemunha, ela sempre deve apresentar a verdade. Sempre. Toda vez que você vai declarar alguma coisa como testemunha, tem que se lembrar que isso é a verdade. E a Bíblia faz isso com uma excelência incrível. Não há erros na Bíblia, né? As pessoas sempre querem apontar esse detalhe. Não, a Bíblia é erro, a Bíblia é aquilo. Não, na realidade, as Escrituras apresentam as verdades sobre Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então, toda vez que a gente vê, está lendo a Bíblia, seja lá onde for, Cristo está sendo representado ali. Né? Tem até os pregadores mais antigos conhecem a lista dos 66 livros, né? Gênesis, a semente da mulher, Êxodo, o Cordeiro Pascual, e por aí vai, porque Cristo está presente em todas as páginas da Escritura, exatamente porque elas dão testemunho dele, né? Elas falam a verdade sobre ele. Amém. Inclusive, aqui nesse subtópico 2, que trata as Escrituras Testemunho de Jesus, muito bem aí explicado pelo irmão presbítero Samuel, aqui a grande atenção gerada pelo milagre dá a Pedro, né, a oportunidade de explicar o que era o poder de Jesus. Então, dentro dessa oportunidade do testemunho, podemos assim dizer, Pedro ele já entra pregando. Então, é uma pregação, podemos dizer, que é escriturística, não sei se seria esta palavra, né? Que acaba testemunhando do próprio Cristo. Então, Pedro aproveitando a oportunidade do testemunho. E o detalhe maior é que ele usa as Escrituras o tempo todo, né? Se você olhar, ele nunca fala dele mesmo, assim. Ele vai dizer, Abraão, Moisés, ele começa a apontar, detalhar coisas assim bem relacionado mesmo ao Velho Testamento que apontavam para Cristo, né? Desde Moisés, quando disse: haverá um profeta maior ou semelhante a ti. Então tudo apresenta a Cristo. E é uma testemunha incrível a Bíblia sobre Jesus. Samuel Batista. O Pedro ele vai mostrar para eles que Cristo já tinha sido predito, todo o seu sofrimento, porém eles não perceberam isso, né? Então ele vai usar na passagem que o sofrimento de Cristo já estava previsto, só que eles que não deram crédito no sofrimento e nem na sua morte. E se nós olharmos na cruz, né, Cristo cita o Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Alguns acreditam que todo líder ou chefe ou rabino, quando ele ia falar com seus discípulos, ele falava o começo do Salmo para que os seus discípulos entendessem o que ele estava querendo dizer. Então, o Salmo 22 já fala do sofrimento. Só que do Salmo da metade para frente, fala da glorificação do Messias também. Não fala só do sofrimento. Fala que ele também seria glorificado. Então tem várias passagens, Isaías 53, o Salmo 22, Zacarias 12:10, Daniel, que já vem falando que o Messias ele ia padecer. Só que os judeus, naquele contexto que eles estão vivendo, eles não percebem isso. Sim, e aí Pedro vem trazendo o testemunho através das Escrituras para colocar Cristo no centro, para que eles entendessem daí a mensagem que estava sendo pregada. Olha que
para uma pessoa que a própria palavra disse que era indouto, É. né? Fazer uma conjectura É. dessa aí para que as pessoas entendessem, isso aí só pode ser poder de Deus mesmo na vida desses homens, né? Mas vamos lá para o subtópico 3, que trata sobre as escrituras confrontam o pecado. E aí eu queria, para iniciar, ler aqui Atos capítulo 3, verso 19, diz assim, essa letra tá miudinha, vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então aqui o subtópico 3, que vai tratar sobre as escrituras confrontam o pecado, também era uma forma de uma pregação que os apóstolos traziam. Eles traziam uma pregação, de novo, pautado nas escrituras, para que o povo entendesse que precisavam se arrepender e se converter daquelas coisas que os faziam se afastar ou então nem crer na cruz de Cristo, né? Por isso a pregação sempre cristocêntrica, a pregação sempre sobre cruz, inclusive está meio que sumindo dos nossos púlpitos, né? Esta pregação sobre cruz. Bom, Felizmente. Samuel Silva? Eu peguei uma palavra que o subsídio teológico trouxe pra gente, da nossa própria lição, que é metanoeo, né? Metanoeo. Na realidade, essa palavra, ela é um pouquinho diferente de metanoia, né? Metanoia seria realmente a conversão total. O metanoeo é uma palavra que são praticamente duas, né? Meta, além, o neo, que é pensar, mente, é quando uma pessoa sente vergonha do erro. Você imagina, você começa a ouvir a verdade sobre Jesus e essa verdade declara o seu erro, aponta o seu erro. E aí você começa a sentir vergonha disso. Mas é uma vergonha tão grande, não é um remorso, um simples remorso, mas é uma vergonha tão grande que vai fazer com que você procure uma mudança de atitude, né? Essa é a palavra que Pedro disse, arrependei-vos. Ou seja, envergonhai-vos dos vossos erros e busque uma mudança de atitude. Eu gostei muito dessa palavra que a lição nos trouxe, metanoeo. Inclusive, a lição ela até traz um conceito final ali que que diz respeito à aceitação da vontade de Isso, Deus, de Deus. né? Então ela complementa aí nessa questão. Bom, Samuel Batista? Eu quero começar dizendo que esses dias eu vi um meme de um rapaz, ele tá lendo Provérbios, aí sai uma mão da Bíblia assim, ó, começa a bater na cara dele, confrontando ele, aí ele começa a chorar, né? Porque as escrituras, ela vai revelar quem nós somos. Ela só não vai falar sobre Deus, ela vai nos mostrar o estado que a gente se encontra também, né? A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções. Ora, as pessoas não conseguem discernir o meu pensamento, a minha intenção, mas a palavra de Deus, ela vai na minha intenção e mostra se está errado. Talvez está fazendo até certo, mas com a intenção errada. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, vai mostrar quem é Deus, vai mostrar quem somos nós e que nós precisamos da misericórdia de Cristo. Glória a Deus. É justamente isso, né? Inclusive, podemos até dizer assim, tirar por exemplo, não precisaria colocar o pecado de Davi na Bíblia. Alguns dizem assim, para que expor Davi desse jeito? Não precisaria colocar o sofrimento de Elias, né? Que passou, podemos dizer, por um momento de depressão. Sim. Vamos colocar
precisaria expor Elias daquele jeito. Mas por que que tem tudo isso? É justamente para nos servir de exemplo e para hoje, quando nós lermos aquilo como exemplo, mas também nos confrontando, porque é o que a Escritura faz, nos confronta, né? Davi viveu dessa forma, mas Davi se arrependeu dos seus pecados, né? Elias viveu daquela forma, mas Elias se levantou e se arrependeu dos seus pecados. Então, é justamente o que o subtópico 3 ele está trazendo. As Escrituras confrontam o nosso pecado, muito bem dito aí pelo presbítero irmão Samuel Batista, né? Justamente nesse texto que ele já fala tudo, né? Irmãos, nós estamos neste momento fazendo aqui o resumo da lição bíblica da escola dominical, lição dos adultos, lição de número 3. E eu te convido a participar, a compartilhar, a curtir, para que esse conteúdo possa chegar a muitas casas e muitas casas serem abençoadas, inclusive os nossos professores da EBD do campo de Piracicaba. Está aí, eu creio que na tela aparecendo o nosso YouTube AD Belém Piracicaba, o nosso Instagram também @AD Belém Piracicaba. Faça parte aí, se inscreva, curta e eu tenho certeza que será a bênção. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, que tem aí como o tema a igreja que prega no poder do Espírito. O subtópico 1 aqui do tópico 2 diz: o Espírito capacita o mensageiro. Bom, Samuel Silva. Bem, eu gosto muito quando a gente começa a entender que o Espírito Santo, nós dependemos dele, né? Somos totalmente dependentes dele. Preparamos até a mensagem, preparamos às vezes aquilo que vamos falar, mas somos dependentes total de Deus, né? Totalmente dependentes dele. E uma coisa que me chama a atenção é que a palavra atenizo ou atenizó significa fixar os olhos. Quando você fixa os olhos, mas não fixar os olhos de uma forma simples, só olhar. Não, na realidade você fixa os olhos com um objetivo, né? E quando a gente vê Pedro pregando ali para o povo, ele traz um conceito teológico que a gente chama de querigma. Isso é muito bom os professores estar passando para os alunos. O querigma é a proclamação de Jesus, é a proclamação do que Jesus é, né? Quando a gente começa a falar de querigma, logo a gente entende que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Messias. E quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela usa a proclamação, ela usa o querigma também. E hoje nós proclamamos o quê? Qual é a nossa proclamação, o nosso querigma, né? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará para buscar o seu povo. Em resumo, o querigma é a proclamação da mensagem central do cristianismo. E quando a gente vê o tópico 1, que o Espírito Santo capacita o mensageiro, o autor ele coloca assim sobre fixar os olhos em algo, ou seja, pregar com objetivo, ter um objetivo em mente. Você não vai simplesmente lançar palavras ao vento. O Espírito Santo diz que a palavra, ou a Bíblia mesmo nos diz que a palavra ela nunca volta vazia, né? Ela sempre tem um objetivo. E é essa a capacidade que o Espírito Santo traz para o mensageiro quando ele está pregando ali. Às vezes até com um pouco de medo, trêmulo, receoso, né? Geralmente eles justificam, eu estou tremendo assim, mas quando o Espírito Santo toma a vida dele, ele começa a falar de uma forma maravilhosa e a gente vê que o Espírito Santo está na vida dele. Samuel? Esse fato do Espírito Santo ele capacitar o mensageiro, eu acho muito interessante porque assim, Cristo foi ungido pelo Espírito e para libertar os cativos e me lembra a situação que ele está numa sinagoga e tem uma mulher encurvada lá dentro e ele está cheio do poder de Deus e ele percebe que tem um espírito diferente naquela mulher. Tá todo mundo ali na sinagoga, aquela mulher talvez vá há anos à sinagoga. E ninguém nunca percebeu que tem um espírito
de enfermidade na coluna daquela mulher. Mas Cristo, cheio do poder de Deus, opa, tem algo diferente nessa mulher. Ela precisa ser liberta. Então eu acho que é só o Espírito para capacitar o mensageiro numa situação dessa. Tem Paulo em Atos, quando aquela moça que adivinha, e ela tá sempre elogiando ele. Você já parou para pensar que ela tá usada pelo demônio? Ela tá elogiando Paulo. Talvez se fosse nós, será que nós ia ter esse discernimento? A pessoa todo dia falou, você é homem de Deus, hein? Você, E a gente ter esse discernimento que tem algo maligno por trás daquilo ali. Então, acho que não tem outra explicação. É só o Espírito Santo para capacitar o mensageiro numa situações como essa. É verdade. O subtópico 1 e o 2, eles se complementam, né? Sim, Tanto é que no subtópico 1 traz aqui a questão de fixar os olhos, né? E o subtópico 2 diz também sobre fixar os olhos e dentro do contexto que os irmãos já falaram. Eu achei interessante quando vocês estavam falando, né, sobre esta inspiração, revelação, né, pelo poder do Espírito Santo. Outro dia, eu ministrando em uma igreja, que fui convidado a trazer uma palavra, e depois um jovem chegou, né, pra gente, e é justamente o que o irmão Samuel falou, né? Às vezes a gente tem que tomar até cuidado, senão a gente acaba se envaidecendo, né, com certas palavras, porque o ser humano, ele tem essa questão de, às vezes, querer se envaidecer, né? Isso é da carne. Mas, graças a Deus, eu entendi o que aquele jovem estava querendo dizer. Ele falou assim, nossa, eu acho tão bonito quando uma pessoa prega tendo um conhecimento e uma autoridade, né? E aí eu já disse logo para ele, eu falei assim, isso é a busca pelo Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que que acontece quando nós buscamos. Nós vamos pregar com poder, com autoridade, porque se a gente for pregar de nós mesmos, não vai sair nada, não vai ter nada, não vai ter uma cura, você não vai ter um discernimento ali de uma pregação, as palavras vão ser jogadas vazias, né? Então, mas eu achei interessante quando aquele jovem disse aquilo, porque é uma coisa que ele viu, né? E que provavelmente ele vai querer buscar também para poder. E isso é algo que nós já podemos trazer aqui de uma prática da lição que nós estamos estudando. E nós possamos buscar cada vez mais, para que nós possamos ter o poder, ter o discernimento, ter o Espírito Santo nas nossas vidas, para podermos levar a palavra do Evangelho, a palavra cristocêntrica, que nós estamos falando aqui desde as primeiras lições, né? Levar essa palavra, e é somente dessa forma que daí vai ter cura, vai ter libertação. É a mensagem que Pedro levava, que Paulo levava. O testemunho que o irmão Samuel falou sobre Paulo, que foi dito aqui sobre Pedro. Então eu creio que é esta mensagem, cheio do Espírito Santo. Os professores queriam complementar algo a respeito desse primeiro e segundo, ou já vamos para o terceiro? O terceiro é irmão Samuel, né? Silva, que começa? É isso? O Espírito glorificará a Jesus. Na realidade, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre o Espírito glorificará a Jesus, a gente entende que Jesus, ele passa a ser apresentado por Deus, falamos isso na aula passada, né? Ou na primeira aula, me falha a memória agora, que Deus faz um marketing de Jesus. Ele apresenta Jesus em Gênesis 3,15. E depois, quando Jesus passa por todo o processo, Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8 a 11, ele diz assim, porque Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes, né? Para que no nome de Jesus
se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a glorificação que o Espírito Santo faz é para Cristo, né? Como já foi falado aqui, o nosso próprio pastor Neusley nos trouxe um exemplo de um rapaz que o elogiou, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não aceita essa atenção para si. Ele faz questão de transferir tudo para Jesus. O próprio Paulo mesmo não aceitou o elogio, né? E às vezes as pessoas inflam o ego, dizendo, não, a honra para Jesus, mas a alegria é nossa, né? Na realidade, irmãos, a gente precisa sempre ter o foco que Cristo apareça e nós diminuamos, né? Desde João Batista prega isso, que ele cresça, que eu diminua, e a gente deve replicar isso em nossas vidas. Fazendo isso, aí sim, o Espírito Santo vai glorificar Cristo em nós. Inclusive é o texto áureo, né, da lição, que diz, Pedro, ele vendo que as pessoas estavam maravilhadas de tudo que estava acontecendo, ele já repreende na hora, ele fala assim, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou que olhais tanto para nós? Trazendo ali, chamando para eles, dizendo assim, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Ele estava dizendo, não tem nada de nós aqui, é Cristo no centro. Mais uma vez, ele trazendo ali a pregação cristocêntrica para mostrar àquele povo que era através de Cristo que tudo aquilo ali estava acontecendo. Samuel? Olha, a gente tem que buscar muito a graça de Deus, porque senão nós se tornamos Judas. Porque a Bíblia diz em João 12 que Judas, ele saqueava a bolsa. Então, muitas das vezes, nós saqueamos a bolsa da honra e da glória de Cristo. Nós dizemos, não, a honra e a glória é para Deus. Mas no fundo do nosso coração, a gente está pegando aquela honra, aquela glória para nós. Eu gosto de um texto de Juízes, capítulo 8. Depois que Gideão, ele vence as batalhas, ele é proclamado, o povo de Israel chega em Gideão e fala assim, Gideão, você não quer ser nosso rei? Seja nosso rei. Aí ele, teologicamente falando, ele fala, não, que isso? Só Deus é rei em Israel. Eu não posso ser rei de Israel. Só que se você olhar para o capítulo 8 e o versículo 30 em diante, vai dizer que ele vai ter 70 filhos. Costume de rei. Ter muito filho era o costume de rei. E um dos filhos chama Abimeleque, que significa, meu pai é o rei. Então, teologicamente falando, ele falou assim, não, eu não quero a glória para mim, não. Eu não posso governar sobre Israel, porque só tem um rei em Israel, que é Deus. Mas na prática, no seu dia a dia, ele começou a se comportar como se ele fosse um rei. Ele estava roubando a glória que ele disse que era para Deus, para si. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai não nos deixar tomar essa glória, porque a glória é de Cristo, não é sua. É por isso que muitas das vezes o Espírito vai nos usar na graça, na fraqueza, para que a gente não possa roubar a glória que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Justo, o irmão Samuel citou Judas, né? E tem um outro texto também muito conhecido que trata sobre, acho que é Uzias, né? Segunda Crônica, que diz que começou bem, né? Ali. Aí lá no final diz que até que a soberba, né? Entrou dentro do coração dele. Até que ele se achou grande a um ponto de que Deus já não era mais suficiente. E aí é onde que acontece a queda. Né? Eu sei que eu até nas nossas reuniões, antes de
de fazermos aqui a gravação, a gente até diz assim, não vamos polemizar, tal, mas coça, né, pra gente falar às vezes. Tinha um certo, não vou citar nome, tinha um certo pregador que eu não sei nem se depois ele se corrigiu dessa fala dele, que eu não acompanhei, mas ele chegou a dizer numa de suas, não sei se pode chamar de pregação também, mas ele dizendo assim, que nós somos o centro de Deus, né? Eu não sei se ele chegou a corrigir isso, se ele falou que falou de uma forma equivocada, ou se é isso mesmo o pensamento dele, mas daí distorce tudo o contexto bíblico da pregação, que é a pregação que devemos seguir. Mas isso é a consequência de uma pregação sem Bíblia. É. Né? Essa Exatamente. pregação sem Bíblia Egocêntrica, que né? tá levando esse monte de falas que fala, meu Deus, parece que esse povo não tá lendo a Bíblia, não. Estão se achando demais, esquecendo Deus. E acho não, né? Eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se tornar o pastor de Laodiceia. Porque o pastor de Laodiceia, tudo entende que ele tem uma igreja maravilhosa, onde Jesus não tá nela, né? Aonde ele, na cabeça do pastor, a igreja dele é boa. Ele diz que ele é abastado, né? Ele não sente falta de nada. Só que o próprio Cristo não tá naquela igreja. Quando ele diz que ele está à porta. Então, se ele tá batendo na porta, tá do lado de fora da igreja. Lá de fora. E ele falou, ó, eu saí dessa igreja sua há muito tempo. Às vezes só tá estrutura de igreja, mas não tem palavra, não tem mais... Não. As pessoas começam a buscar alguma coisa para eu atrair as pessoas, né? Eu tava vendo ainda hoje um pastor que ele tava defendendo, né? Porque hoje tem coaches batizando o povo, cobrando para batizar, levando para todo lugar para batizar, mas eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Então esse pastor que tava saindo em defesa, ele tava dizendo, ó, vocês podem ser bons coaches, mas vocês ficam no canto de vocês e deixa que o sacerdócio cuide da gente. Não vem querer, porque eles usam artimanhas para ver se atrai o povo para si, mas no final não tem resultado, não tem uma vida convertida, não tem milagre, não tem mudança de nada, só tá usando o nome de Deus em vão, é porque Deus está muito longe desse tipo de situação. Justamente. E é por isso que nós estamos estudando hoje a lição de número 3. Eu tenho certeza que vem numa boa hora esta lição. E a lição de número 3, porque do contexto de tudo isso que estamos falando aqui. Porque o contexto da lição é uma igreja fiel à pregação do evangelho. E o evangelho, durante toda a lição, nós vamos entender que ele é cristocêntrico. A pregação leva sempre a Cristo no centro. E também, além dela levar Cristo ao centro, o Espírito sempre estará glorificando a Jesus. E a pregação ela deve ser cheia do Espírito Santo, deve ter a graça do Espírito Santo ali impulsionando, capacitando, para que daí essa pregação seja fiel às Escrituras. Irmãos, nós estamos já no segundo tópico da nossa lição e eu te convido mais uma vez a compartilhar esta live com os amigos, com os irmãos da igreja. Compartilhe, curta lá, porque daí o algoritmo entende que se você está curtindo, você está gostando, outras pessoas vão gostar também, vai aparecer para outras pessoas. O nosso canal do YouTube, AD Belém Piracicaba, o nosso Instagram também, AD Belém Piracicaba, você vai nos encontrar e eu tenho certeza que este conteúdo será bênção para a sua vida. Entrando aqui já no tópico 3 da nossa lição, que trata sobre a igreja que prega a esperança vindoura. E aí, no tópico 1 aqui, que nós vamos iniciar com o irmão Samuel, subtópico 1, diz assim:
alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Este é o subtópico aqui que vai trazer sobre a igreja que prega a esperança vindoura. Bom, Samuel. Muito bem. Ainda sábado passado, nós tivemos na igreja do SECAP, foi ceia, tivemos uma oportunidade lá para trazermos uma saudação e trouxemos exatamente sobre isso, sobre a esperança da palavra de Deus e alguns exemplos da palavra de Deus. E aqui a gente vê que a sociedade indiferente e insensível, ela perdeu isso, ela perdeu um pouquinho a visão do que é a palavra de Deus, né? A gente vê isso nos nossos púlpitos. Por exemplo, Jesus fala assim que a gente precisa ser sal. O sal, ele incomoda. O sal, ele era praticamente um remédio. Nós encontramos em Ezequiel o sal sendo passado até em bebê recém-nascido, para que não venha ter problemas com infecções. O sal, ele impede a necrose, né? Quando a infecção ela se alastra, você passa sal, vai doer, vai queimar bastante, mas aquela infecção tem uma tendência a diminuir, a ser curada, né? Então o sal era o remédio, mas o remédio que incomodava. E aí o que acontece? Jesus fala assim, olha, se esse sal perder o sabor, infelizmente ele não serve para nada. E o que está acontecendo hoje? A sociedade, ela está tão indiferente, ela está tão insensível à voz do Espírito Santo, que muitas das vezes a igreja também está se moldando a esse quadro. Está começando a não incomodar mais. Ela parou de incomodar, ela começa a se adaptar ao mundo, né? E Jesus, ele também nos manda ser luz. Nós falamos isso lá na congregação em que estivemos, ali no SECAP. E uma das traduções de luz na Bíblia é gal. É diferente da nossa lâmpada de LED branca que a gente conhece aí, que ilumina muito bem, até chega a ferir os olhos. Mas a luz na Bíblia é fogo, é fogareiro, é tocha, né? Então, quando a gente fala de luz na Bíblia, a gente não está falando só de iluminar. A gente está falando também de aquecer, de espantar os insetos, de espantar bichos peçonhentos, de juntar pessoas em volta desse calor, né? Então, tudo isso é exatamente o quê? Tentar trazer o povo à vida de novo, tentar trazer a igreja para a vida, porque, infelizmente, nos dias de hoje, os pregadores estão se adaptando à igreja e assim, cada vez mais a gente vai ver coaches, menos pregadores, mais eu, mais ego, menos Espírito Santo. Mas, em nome de Jesus, eu tenho certeza que os professores vão alertar os alunos a buscar a verdadeira mensagem cristocêntrica, que é a única mensagem que vai lá e sacode o pecador mesmo assim, balança ele e diz, você precisa de salvação. Amém. O subtópico 2 desse tópico 3, que está dizendo sobre a igreja que prega a esperança vindoura, vai falar sobre a promessa da segunda vinda, que é uma pregação. O tema central aqui da lição trata sobre pregação, né? E a promessa da segunda vinda é uma pregação que também podemos assim dizer que está em falta, né? Nos nossos púlpitos, a pregação aí da esperança vindoura. Samuel. Olha, eu acho que não só a sociedade, como o pastor Samuel disse, ela tá andando errante. Mas nós vemos uma classe de cristãos, não os verdadeiros, é lógico, que também estão errantes, né? Uma classe de cristãos que não mexe mais com ele ouvir falar do Espírito Santo, falar sobre o céu para ele, falar sobre a cruz para ele, falar sobre o arrebatamento da igreja, já não mexe tanto mais com ele, porque ele está tão cheio dessa terra, ele está vivendo ao seu bel prazer, aos seus olhos, que para isso já não mexe mais. Aí o pregador, que muitas das vezes
ele quer ficar bem com a igreja, né? Ele sabe que ele tem que pregar sobre a salvação, ele sabe que ele tem que pregar sobre a volta de Cristo, só que ele não sei, acho que eles entenderam que não dá ibope, né? Que isso não abre agendas, então eles deixam quieto. Até porque, desculpa interromper, até porque hoje a maioria dos pregadores, eles pregam querendo um retorno do público, né? Exatamente. Se de repente o público não está dando aquele retorno esperado, que é levantar a mão, glorificar, alguma coisa nesse sentido, eles entendem que ou eles começam daí bater na igreja, porque daí fala, essa igreja é fria, não dá glória a Deus, né? O que eu acho que tá totalmente errado, porque não é porque eu não estou glorificando que eu não estou comendo aquela palavra, que eu não estou querendo entender aquela palavra, né? É lógico, quando eu vou entendendo, quando eu vou comendo, lógico que vai fluir automaticamente glória, aleluia, mas a fala que eu queria colocar era, os pregadores eles estão hoje pregando no retorno do público e não naquilo que de repente o Espírito Santo quer entregar para a igreja. São Eles estão animadores, né? Animadores Eles estão de plateia. esperando esse feedback. Só que assim, a sociedade hoje, ela tá mais difícil mesmo, porque ela tá cheia de si. Na correria do dia a dia, as pessoas, não que isso seja justificativa, né? Porque a Bíblia em Marcos diz que Jesus, ele vai para a sinagoga, expulsa um demônio, depois ele vai para casa da sogra de Pedro, cura ela, passa quase a noite inteira fazendo milagres, e quando dá de madrugada ele sai orar. Então ele sempre buscou um tempo para ele ficar sós. É que nós que dá uma desculpa, não, eu tô muito corrido, eu não consigo orar muito, eu não consigo ler muita Bíblia, eu não consigo orar. A gente sempre vai ter uma desculpa, né? Então que nós venhamos arrumar outra, porque Cristo, ele saiu fora dessa. Ele mostrou que se a gente se priorizar com o Espírito Santo, vai dar certo. Mas então, a nossa sociedade, ela tá vivendo assim, né? Eu gosto muito de Juízes. Há um tempo atrás eu fiz uma leitura de Juízes tentando entender de um outro ângulo as coisas. E se você pegar do capítulo 17 ao 21, vai mostrar o quão aquela sociedade estava longe de Deus. Lá vai falar de um sacerdote que estava buscando seus interesses. Lá vai falar de uma nação que era para guardar o seu próprio povo e eles se degladiaram entre si. Lá vai ter um abuso muito violento a uma moça. Então, mas tudo isso era o povo de Deus. Um povo que o resumo de Juízes é que eles não tinham rei e eles andavam cada um segundo os seus olhos. Então, a nossa sociedade hoje, ela já vive assim. E pelo que eu estava entendendo do pastor Samuel, ele disse que nós temos que tomar cuidado para que nós cristãos não vivamos assim também. Porque aí nós corre o risco de viver conforme a gente quer viver. Aí, Juiz também tem esse termo. E esse povo não conhecia Deus. Mas já pensou um judeu que não conhece a Deus? Se desde da sua infância eles é doutrinado a conhecer Deus, só que o conhecer ali é de não ter experiência com Deus. Então hoje corremos o risco de ter uma igreja que não tem experiência com Deus, não conhece Deus, e quando você vai falar de Deus, de céu, morar com Deus, estar com Ele na eternidade, não parece que é algo chato? Ah, eu vou ficar lá cantando. A eternidade vai ter só isso? Então, por quê? Porque a gente, infelizmente, vivemos uma sociedade cristã ou não cristã que está longe de Deus. Justamente, né? Aqui só finalizando esse subtópico 2, né, do tópico 3, que traz sobre aí a questão a promessa da segunda vinda,
E eu gosto muito de sempre, irmão Samuel Batista e o irmão Samuel Silva, quando eu sou convidado para ministrar sobre Santa Ceia, eu gosto sempre de trazer o contexto da ceia, né? É o culto de ceia, então é o culto de nós trazermos o contexto da ceia do Senhor. E sempre quando eu trago esse contexto, eu trago o contexto lembrando do passado, a morte da cruz, lembrando do presente, que nós devemos nos confrontarmos com a palavra para examinarmos a nós mesmos, os nossos pecados. E também gosto de trazer a questão do futuro, que seria justamente esta palavra, a promessa da segunda vinda, ou seja, a palavra da esperança para nós cristãos, né? Que é justamente o que está lá no texto que nós sempre lemos da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, e eu acho que é o versículo 26, que diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então está remetendo ao futuro, né? E o primeiro ato da igreja, quando ela for arrebatada, será o grande banquete, né? A ceia do Senhor, onde todos nós juntos iremos ali. Então eu acho que essa é a esperança que nós cristãos devemos ter desta promessa tão gloriosa, e eu acho que nós devemos pregar mais sobre isso, mesmo entendendo que o irmão Samuel disse aí, justamente leu certinho a sociedade atual, né, das correrias do dia a dia, e às vezes já perdendo as esperanças. Inclusive o que você disse aí, né? Eu já vi uma pessoa até dizer assim: se for para ficar só cantando no céu, eu não quero ir, não. Misericórdia, meu irmão, né? Tem coisa mais gloriosa, é que as pessoas, eu acho que foi na lição passada que nós falamos a diferença de cantar e louvar, né? Na lição 2, né? É que as pessoas estão pensando no cantar, né? Nessa questão de só ficar balbuciando palavras ali, né? Sendo que não é isso. Ali será louvores, é exaltar a magnitude ao Senhor, como Ele é glorioso, e como é glorioso nós estarmos ali naquele lugar tão maravilhoso que nós almejamos. Pelo menos é o que todo cristão deve, Esperança do cristão. é a esperança do cristão. Mas é justamente isso. Samuel Silva quer complementar aí? Eu acho que é isso, né? Acho que finalizamos aí esta lição 3, uma lição maravilhosa, né? Que traz aí a respeito de uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3. Eu tenho certeza que você foi e será edificado através dessa lição. E aqui já podemos dizer aqui na conclusão da lição, fala justamente daquilo que nós já falamos no início, né? Sobre Pedro, a simplicidade de um pescador, mas que falava com uma autoridade tão grande do Espírito Santo. Que nós possamos ter esta simplicidade de Pedro, mas que possamos ser também cheios do Espírito Santo, como Pedro era e pregava com autoridade. Porque a autoridade não vem do muito você saber as letras, mas vem do muito de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que você possa ficar com esta aula para edificar a tua vida, compartilhando com amigos também, para que edifique a vida de outras pessoas. E já fique aí ligadinho para as próximas aulas da Escola Bíblica Dominical que virão. Deus abençoe, fique com Deus. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.